Bom, pessoal, então vamos lá para a aula 8, dentro aí do nosso módulo de informações financeiras. E finalmente a gente vai ver as informações financeiras do empregado, tá? Aí na CFIP a gente chama de segurado por causa do INSS, mas é finalmente onde a gente vai conferir os dados lá de base da folha de pagamento entrando na CFIP, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver primeiro as modalidades, que são essas três aí que estão no slide, modalidade branco, 1 e 9. E eu vou passar campo a campo dentro de cada empregado ali, para vocês verem como que funciona e o que o CFIP se baseia para calcular o fundo de garantia e o INSS dos empregados, dos prolabores, autônomos, enfim. Nessa folha de pagamento nossa aí, a gente tem alguns exemplos e vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o batimento da folha de pagamento com a informação da CFIP, beleza? Então, vamos lá para a primeira informação nossa aqui, que é a modalidade, tá? Então, eu tenho modalidade branco, 1 e 9, tá? Modalidade branco é recolhimento ao FGTS e declaração à Previdência. Modalidade 1, declaração ao FGTS e à Previdência. E modalidade 9, confirmação / retificação de informações anteriores, recolhimento ao FGTS e declaração à Previdência / declaração ao FGTS e à Previdência. Então, pessoal, para a gente entender melhor isso, as modalidades elas foram criadas, bem na verdade, para uma necessidade da Caixa Econômica. Por que eu digo isso? Porque em qualquer lugar que você mande um empregado, na modalidade branco, 1 ou 9, ele vai afetar a base do INSS de qualquer jeito. Então o INSS nem olha essas modalidades, para falar bem a verdade, tá? Então, a gente precisa das modalidades mais por uma questão do FGTS, ok? O primeiro arquivo que a gente manda para a CFIP, manda lá para o governo, a gente chama ele de arquivo de inclusão, tá? Esse arquivo de inclusão, se ele tem empregados CLT, ele obrigatoriamente vai entrar na modalidade branco. Por quê? A modalidade branco é a única que calcula fundo de garantia para recolhimento, ok? Então, sempre lembrem disso. Ah, eu preciso recolher fundo de garantia. Então, com absoluta certeza, o cara vai estar na modalidade branco. Não tem como estar em outra modalidade, tá? Então, modalidade branco sempre tem recolhimento do FGTS. E como eu acabei de comentar, qualquer uma das modalidades declara a Previdência, tá? Então, se o cara está na modalidade branco recolhendo fundo de garantia, obviamente, com absoluta certeza, ele será declarado lá na Previdência. Sempre lembrem disso, tá bom? Então, modalidade branco é aquela modalidade de inclusão, onde eu tenho recolhimento do FGTS e informações da Previdência, beleza? A modalidade 1, ela também declara o FGTS, só que ela declara a dívida ao FGTS. Ou seja, se eu não tenho dinheiro para pagar o fundo de garantia e quero declarar a dívida, eu incluo todos os funcionários na modalidade 1, beleza? Como eu acabei de comentar, vai para a Previdência também? Também vai para a Previdência, beleza? Então, a modalidade 1, ela é uma modalidade de declaração de dívida ao FGTS. Ok. Mas, por exemplo, Rodrigo, na minha empresa não tem nenhum funcionário que tem recolhimento de fundo de garantia. Aonde que eu vou colocar? Nesse caso, você vai colocar na modalidade 1. Eu só posso ter arquivo na modalidade branco se tiver fundo de garantia para recolher. Se não tiver, coloca na modalidade 1, ok? Os sistemas de folha de pagamento já estão preparados para isso. Por exemplo, se eu gero um arquivo de CFIP só com Prolabores, Prolabore, ele não tem, como a gente vai ver nesse exercício aí, ele não tem fundo de garantia. Ou seja, ele não tem empregados nenhum, só tem 2 Prolabores no arquivo. Ele vai para a modalidade 1, tá? Vai para a modalidade 1, declaração FGTS e a Previdência, tá? Ah, mas não vai declarar dívida? Não, não tem dívida de FGTS. Por quê? Porque não tem FGTS, tá bom? Dá para colocar esses 2 Prolabores na modalidade branco sem nenhum outro funcionário recolhendo fundo de garantia? Não, não dá, tá? Dá para colocar os Prolabores junto com a modalidade branco se tem outros empregados com fundo de garantia?
Dá, sim, como a gente vai ver nesse exercício aí. Ok. Modalidade 9. A modalidade 9 é uma modalidade de retificação, tá? Então, se eu estou colocando pessoas na modalidade 9, é porque eu estou retificando a minha CFIP, tá? Então, o que ela vai fazer? A modalidade 9, eu só vou colocar na modalidade 9 os empregados da minha CFIP anterior que não vão ter alteração nenhuma. Ou seja, por exemplo, eu tenho lá um arquivo que eu mandei com 1.000 empregados. Acho que eu até dei esse exemplo já no curso, vou dar de novo. Então, eu tenho lá 1.000 empregados, tá? Mandei CFIP, paguei tudo bonitinho, porém eu esqueci de um empregado, tá? Então, esse esqueci de um empregado, como que eu vou encaixar eles aqui nessas modalidades, tá? Se eu esqueci de um empregado e eu preciso mandar a CFIP toda novamente, por causa da chave, que eu já comentei com vocês, então o que eu vou fazer? Este um empregado precisa recolher fundo de garantia? Sim, precisa. Se ele tem que recolher fundo de garantia, em qual modalidade eu vou incluir ele? Na modalidade branco, ok? E os outros 1.000 empregados que eu já recolhi fundo de garantia, o que eu vou fazer com eles? Tá tudo certo, eu não tenho alteração nenhuma, eles já foram para a Previdência. Eu preciso incluir esses outros 1.000 empregados na modalidade 9. Por quê? Porque eu preciso confirmar as informações deles. Se eu não colocar esses caras na modalidade 9, eu vou apagar todos esses 1.000 funcionários da base do INSS. Imagina o transtorno, tá bom? Então vai ficar o quê? Um funcionário aqui na modalidade branco e um funcionário, e 1.000 funcionários aqui na modalidade 9. Ou seja, não vou apagar ninguém, vou incluir aquela pessoa que eu esqueci, ok? Então, é para isso que serve a modalidade 9, para confirmação de informações anteriores. Beleza, pessoal? Então, vamos só dar uma lida no que traz o nosso manual, né? Então, a modalidade branco de recolhimento FGTS e declaração à Previdência deve ser utilizada para recolhimento ao FGTS e prestação de informações à Previdência. Esta modalidade possibilita que o aplicativo CFIP gere informações ao FGTS e à Previdência, emitindo a guia de recolhimento após a transmissão do arquivo pela conectividade social, para quitação do fundo de garantia. Pode também ser utilizada para contribuintes individuais quando no mesmo movimento existirem trabalhadores com o FGTS. Ou seja, se tem outros trabalhadores com o FGTS, eu posso colocar autônomo, eu posso colocar prolabore, enfim, não tem problema nenhum. Modalidade 1 deve ser utilizada nas situações em que não é recolhido o FGTS devido no mês da competência, configurando a confissão de débito para o FGTS, bem como para prestar informações à Previdência. Beleza, né? Esta modalidade deve ser utilizada para contribuintes individuais quando não existirem trabalhadores com FGTS no movimento. Ou seja, se eu não tenho nenhum funcionário, só tenho um autônomo e um prolabore, por exemplo, aí eu tenho que colocar esses caras na modalidade 1, porque não tem fundo de garantia para recolher, tá? E confirmação, modalidade 9, deve ser utilizada para confirmação ou retificação das informações prestadas anteriormente para trabalhador que constou em GFIP e CFIP anterior em qualquer modalidade. A necessidade de confirmação desses trabalhadores na GFIP e CFIP possibilita a geração de novas GFIP e CFIP com todos os trabalhadores para a Previdência, ok? Então, beleza, povo. Então, vamos lá para o programa da CFIP. Ó, aqui no programa da CFIP, vou dar um zoom aqui, eu tenho um recolhimento de FGTS e declaração Previdência, tá? Essa aqui é a modalidade branco, tem a modalidade 1 e a modalidade 9. Como é o primeiro arquivo que eu estou importando, eu vou colocar todos, né? O sistema de folha, na verdade, vai importar já todos para mim, na modalidade 1, na modalidade branco, ok? Por quê? Porque eu tenho fundo de garantia para recolher, enfim, né? É uma CFIP de inclusão, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui no João da Silva, tá? E vou demonstrar nele, deixa eu só diminuir aqui, os campos
de remuneração e tudo mais, para que a gente possa dar prosseguimento e vocês consigam conferir a folha de pagamento com a CEFIP, beleza? Eu vou jogar mais para o canto um pouquinho para poder dar um zoom e vocês verem os valores aqui, ok? Então, o João da Silva tem esses campos aqui, ó. Primeiro aqui os campos do trabalhador, que vem lá do cadastro dele, né, o PIS, a categoria e a data de admissão. E aqui para baixo um pouco eu tenho aqui o campo remuneração. Por que é importante eu passar um por um desses campos aqui? Porque esses campos não têm os nomes muito lógicos na folha de pagamento, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Por exemplo, remuneração. Esse campo aqui, ó, que está o valor de base de fundo de garantia INSS dele, tem um nome de remuneração sem 13º, tá? O que é sem 13º? Por incrível que pareça, esse nome se dá a todos os valores que não possuem característica de 13º, ok? Então, é um nome meio ilógico, mas enfim, é o nome que deram aí no sistema. Mas o que a gente precisa saber? Que remuneração sem 13º é a base de fundo de garantia e INSS do empregado, ou seja, a base principal que a gente tem na folha de pagamento, tá? Então aqui vai entrar salário, hora extra, periculosidade, salubridade, enfim, tudo que incide INSS e fundo de garantia no mês para o empregado, beleza? Então essa é a remuneração sem 13º. Mas por que eu preciso saber que o nome é remuneração sem 13º? Porque quando eu importo um arquivo e eu valido ele e ele dá algum erro, ele vai aparecer a mensagem de erro, ó, você precisa ter base de remuneração sem 13º. Como que eu, que trabalho com folha de pagamento, que nunca trabalhei com CEFIP na vida, vou saber que remuneração sem 13º é a base de INSS fundo de garantia, ok? Então, enfim, agora vocês já sabem. Esse campo aqui do lado é o campo remuneração 13º, ou seja, é o 13º com incidência de fundo de garantia, ou seja, a base de 13º fundo de garantia do empregado, quando houver, tá? Quando que vai vir dado para esse campo? Por exemplo, adiantamento de 13º, que incide fundo de garantia, vai vir dado para esse campo, rescisão, pedido de demissão, por exemplo, eu vou ter fundo de garantia de 13º, então vem para cá também. No mês 12, tá? Que é o 13º é pago no mês 12, tem FGTS no mês 12. Então também vem para cá. Ok? Eu tenho aqui embaixo também a remuneração complementar para o FGTS. Quando que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar para alguns tipos de retificação. Por exemplo, tinha uma verba lá, que uma hora extra que eu criei, e essa hora extra, ela ficou sem incidência de INSS fundo de garantia, por exemplo. Então, fiz uma configuração errada lá, sei lá, e ficou sem, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Clicar aqui, nesse sim aqui, né? Depois do dados do movimento e sim, e eu vou colocar o valor complementar de base que faltou, tá? Então, a gente vai simular isso também lá nas nossas retificações, mas só para adiantar para que serve essa remuneração complementar ao FGTS. Beleza, tá? Agora vamos vir para o campo aqui, ó, valor descontado do segurado. O que é esse valor descontado do segurado? Tá até em parênteses aqui, ó. Preencher para a ocorrência 05 a 08. O que é a ocorrência 05 a 08 mesmo? Que a gente viu lá no cadastro do empregado, o código 05 é aquele código de múltiplo vínculo, tá? Então, lembra que eu comentei lá, tá? Que se eu tenho código de ocorrência 05, o CEFIP para de calcular o valor descontado do INSS do cara, do empregado. Ou seja, eu vou ter que informar neste campo aqui qual é o desconto do INSS dele. Naquele caso que o cara traz uma cartinha, trabalha em 2 lugares, etc, tá? Então, nesse caso, eu tenho que preencher, tá? Esse empregado aqui não é categoria, não é o código de ocorrência 05, então ele não vai funcionar esse campo. Código de recolhimento 650 também funciona, tá? Dessa mesma forma. Quando eu tenho esse código de recolhimento 650, que é reclamatório trabalhista, dissídio coletivo,
Esse campo aqui, ele obrigatoriamente vai ser utilizado. Por quê? O CFIP não calcula o desconto do segurado, porque ele não tem como calcular, tá? Então, nesses casos aqui, a gente vai ver um exemplo de dissídio coletivo mais para frente, e vocês vão ver que a gente vai precisar usar esse campo aqui, tá? Categoria 02, que é o avulso, também utiliza, e alguns casos de salário maternidade, em alguns períodos onde o salário maternidade eram pagos pela empresa e não pela INSS, também era utilizado isso aqui, tá? Hoje não, tá? Hoje o salário maternidade é normal aqui, calculado bonitinho nas remunerações, como a gente vai ver ali na funcionária Mãe Neuza, tá bom? Então, prosseguindo. Base de cálculo da Previdência Social. O que é isso? Eu só utilizo esse campo nesses casos aqui, ó. Afastamento por O1, O2 e R. O que é isso? Esses são os códigos, a gente vai já abrir ali a tabelinha de códigos de afastamento, mas eu vou adiantar aqui. Código de afastamento dentro do programa da CFIP, tá? Então, O1 é acidente de trabalho, ok? E O2 é acidente de trabalho, retorno pelo mesmo CID, ou seja, dentro dos 60 dias o cara se afastou novamente pelo aquele acidente de trabalho, então ele entra no O2, tá? E R é serviço militar. O que tem em comum esses três afastamentos aqui? Esses três afastamentos têm em comum que eles continuam com o recolhimento de FGTS, ok? Então, acidente de trabalho e serviço militar, a gente continua pagando o FGTS para o empregado, tá bom? Z2, Z3 e Z4. O que é isso? Sempre que eu tenho um Z, é um retorno de afastamento na CFIP. Então, Z2 é o retorno de afastamento do O1, Z3 é o retorno do afastamento O2 e Z4 é o retorno do afastamento do serviço militar. Beleza? A gente vai ver lá na CFIP que eu tenho lá a saída do empregado com um código e o retorno do empregado com outro código, que o retorno é sempre com Z, tá? E ou remuneração complementar para FGTS. Esse remuneração complementar para FGTS é esse caso que eu acabei de explicar aqui, tá? Ou seja, cabe uma outra informação importante aqui nesse caso, tá? Eu só utilizo base de cálculo da Previdência nos casos permitidos pela legislação onde eu tenha base de fundo de garantia diferente da base de INSS, que são somente esses três casos, tá? Eu só posso ter base de INSS fundo de garantia diferente onde? No acidente de trabalho, no serviço militar ou em remuneração complementar para o FGTS. Beleza? Então, para que serve esse campo? Aqui vai a base de INSS do empregado do mês, que vai ser diferente da base do fundo de garantia. Ou seja, nesse caso, a base do fundo de garantia vai aqui e a base de INSS fica aqui nesse campo, base de cálculo da Previdência, ok? A gente vai ver isso em qual caso? No caso do acidental do Júnior, tá? O acidental do Júnior, ele tem um acidente de trabalho e ele tem uma base de fundo de garantia diferente da base de INSS, ok? Então, nesse caso, base de INSS aqui embaixo e base de fundo de garantia lá em cima, ok? Então, quando vocês forem conferir os empregados, vocês vão perceber isso e isso é o correto, tá? Base de cálculo do 13º salário Previdência Social, tá? Preencher somente quando houver ajuste de remuneração variável e incidência para o INSS sobre o 13º. Ou seja, essa aqui é a base de 13º de INSS, tá? Então, referente à competência do movimento. Quando que eu vou ter essa informação aqui? Essa informação eu vou ter quando? Ou na competência 13º, tá? Que eu vou ter uma CFIP só para informar o INSS 13º, ou quando eu tiver uma rescisão, tá? Então, lá na rescisão eu vou ter INSS 13º, vou ter valores neste campo aqui também, remuneração referente à competência do movimento, ok? Então, pessoal, agora só para vocês poderem conferir a folha de pagamento que está anexo, eu vou ver a movimentação aqui do acidentaldo, né? Ó,
vou voltar aqui no acidentaldo, clico no acidentaldo e vou clicar na movimentação dele, tá? Então apareceu aqui para mim, ó, descrição do afastamento, 01, afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho por período superior a 15 dias. A data do afastamento e o código aqui embaixo. Eu vou clicar aqui em novo só para vocês verem a lista de afastamentos que são possíveis aqui na Cefip, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Os primeiros aqui são as rescisões, né? Então eu tenho H, rescisão com justa causa, I1, rescisão sem justa causa, I2, rescisão por culpa recíproca, I3, rescisão por término de contrato a termo, J, rescisão, iniciativa do empregado, que é o pedido de demissão. O K, eu tenho rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador com justa causa, ok? Então, esse caso aqui com justa causa no caso de emprego não optante com menos de 1 ano de serviço, tá? Eu tenho também outros motivos de rescisão, mudança de regime estatutário, enfim, tem alguns tipos de rescisão aqui, tá? N1, N2 e N3 são transferências, tá? Então, quando eu tiver transferência entre estabelecimentos ou entre empresas, eu vou ter que ter essa informação na Cefip também. Então, eu tenho aqui a transferência do empregado para outro estabelecimento da mesma empresa, transferência do empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido a rescisão de contrato de trabalho, e empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento, da mesma empresa ou de empresa sem rescisão de contrato de trabalho. Então, N1 e N2 são saídas e N3 é uma entrada, tá? Então, tem que tomar cuidado para ver se o teu sistema está fazendo isso aí quando faz as transferências dos empregados. Aí aqui eu tenho os afastamentos previdenciários, né? Tenho O1, O2, O3, que eu acabei de comentar com vocês. O P1, P2 e P3, que são os auxílio-doença, né? P1, P2, P3. Q1 até o Q6 aqui, a gente utiliza sempre o Q1, que é o afastamento, licença maternidade, tá bom? Serviço militar, que é o R. Falecimento, aposentadoria, tá? Aposentadoria não existe mais, né? Então, o código existe ainda, mas a gente não utiliza o código aposentadoria para CLT, porque ele continua trabalhando, enfim. Se ele sair, vai ser um pedido de demissão ou uma demissão mesmo, né? E eu tenho aqui um importante também, tá? Que é o V3. Cadê ele? Aqui, ó, V3. Remuneração de comissão e percentagem devida após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, eu utilizo esse código V3 quando eu tenho um tipo de comissão que eu pago por empregado mesmo após ele ter sido demitido, ok? Então, algumas comissões a gente ajusta com o empregado em parcelas, né? Conforme o cliente paga as parcelas, ele recebe a comissão daquela venda, por exemplo. Então, é possível usar esse código V3 para pagamentos posteriores à rescisão. Ou seja, eu faço rescisões complementares e eu consigo pagar através desse V3 e informar na Cefip o fundo de garantia e INSS desse empregado em formas parceladas, né? Conforme as comissões que ele está recebendo. Então, esse V3 ele é utilizado também, tá? E aqui embaixo eu tenho os Zs que eu comentei com vocês, que são os retornos. Ok? Vou cancelar aqui, tá? Essa data aqui é importante, porque a data que eu coloco aqui é a data do dia imediatamente anterior ao acidente, tá? Então vocês vão ver lá na folha de pagamento, por exemplo, que o afastamento do acidentaldo é 2/10/2016. Então eu coloco a data anterior, tá? No caso de rescisão, por exemplo, aqui, ó, no rescindido Castro, eu vou clicar na movimentação dele aqui, ó. No caso de rescisão, ele tem o I1, a data de rescisão, que é a data do término dele mesmo, e eu tenho essa informação aqui também, ó, recolhimento do FGTS já efetuado
Sim ou não? Sim. Por quê? Porque nesse caso, o rescindido de Castro, que é uma rescisão sem justa causa, ele vai ter uma multa rescisória, que a gente recolhe através da GRRF, que é a Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia, Guia de Recolhimento Rescisório do Fundo de Garantia, que é a multa rescisória, que eu tenho o prazo lá de 10 dias para recolher, eu já recolho, não venho aqui para a Cefip o Fundo de Garantia. Ou seja, o FGTS desse cara aqui já foi recolhido do rescindido Castro. Tá bom? Então, pessoal, qual é a missão agora? A missão é importar o arquivo, já está importado, né, no caso de vocês. A missão é fazer o quê? Conferir estes dados aqui com o arquivo lá da folha de pagamento. Ou seja, vocês vão conferir o salário família, o salário maternidade, ver se está sendo informado nos campos bonitinhos lá que tem que ser informados, se todas as movimentações estão sendo informadas, se as bases estão nos campos corretos, ok? Então vocês vão fazer isso, tá? Conferindo com a Cefip, com a folha de pagamento que está lá, anexo aí, na verdade, anexo aí no portal de vocês. E na aula que vem a gente vai ver o fechamento disso tudo, ou seja, a gente vai simular essas informações, a gente vai fazer o fechamento e vai conferir os relatórios da Cefip com os relatórios da folha de pagamento. Beleza, pessoal? Então faz aí, pessoal, vamos lá com fé e façam essas conferências todas aí com a gente. Beleza? Então, até daqui a pouquinho, até na próxima aula. Obrigado.